Olá, amigos, boa noite. Que Jesus nos abençoe a todos, que juntos possamos levar adiante esse trabalho que o nosso Mestre nos encomendou de estudar a coleção Fonte Viva. Ceifa de luz, vinha de luz, caminho, verdade e vida, fonte viva, pão nosso. Temos 5 livros com muitas mensagens. Portanto, a gente pode se deliciar com cada uma delas. É sempre uma felicidade. Portanto, pedimos o apoio e a proteção dos amigos espirituais para nos ajudarem nesse trabalho. Assim seja, vamos à lição. A lição de hoje é do livro Ceifa de Luz e ela se intitula A Senda Estreita. Porfiai por entrar pela porta estreita. Jesus, Lucas 13:24. Não te aconselhes com a facilidade humana para a solução dos problemas que te inquietam a alma. Não te aconselhes com a facilidade humana para a solução dos problemas que te inquietam a alma. Realização pede trabalho. Vitória exige luta. Já começamos bem com muitas orientações de Emmanuel importantes sobre o trabalho, que é uma lei natural, divina, a lei do trabalho, e temos que, para encontrar a realização da nossa obra, precisamos trabalhar. Se nós não trabalhamos, a obra fica estagnada, fica parada. E nós, como espíritos eternos, também, espíritos imortais, ficamos parados também. Portanto, não te aconselhes com a facilidade humana, ou seja, com a porta estreita. A porta larga, a porta estreita é a que nós temos que procurar. Não te aconselhes com a facilidade humana. A facilidade humana é sinônimo de porta larga para a solução dos problemas que te inquietam a alma. A vitória exige luta, diz Emmanuel. Muitos jornadeiam no mundo na larga avenida dos prazeres efêmeros e esbarram no cipoal do tédio ou da intemperança quando não sucumbem sob as farpas do crime. Porque entram pela porta larga. Muitos entram pela porta larga, pela avenida dos prazeres passageiros. O mundo nos atrai e depois nos trai, diz nossa amiga, Dona Isabel, sempre. E eu não me esqueço, lógico que eu não vou me esquecer da Dona Isabel. Então, ela diz sempre isso. O mundo nos atrai e depois nos trai. E muitos, como diz Emmanuel, jornadeiam no mundo na larga avenida dos prazeres passageiros efêmeros e esbarram no cipoal do tédio. Esbarram no tédio. Não tem mais onde buscar nada. Eles sentem um desprazer total face à vida. A vida se torna um tédio. Já pensou a vida um tédio? Especialmente a vida que nos é oferecida, ofertada pelo nosso Pai Celestial, a encarnação, para cumprirmos as nossas obrigações. As obrigações que nos competem na encarnação não podem ficar paradas esperando. Temos que solucioná-las. Então, não podemos nos perder na avenida larga e esbarrar no cipoal do
tédio ou da intemperança. Intemperança, não ter paciência com nada. Enfim, a vida é muito difícil. É um mar de reclamações que a gente escuta. Nós sabemos disso, nós reclamamos também. Nós não somos perfeitos. Todos nós temos as nossas dificuldades, mas vamos superá-las. Nós não podemos ser amanhã o que somos hoje. Temos que pedir ao nosso Pai, nos ajude amanhã a ser melhor do que hoje. É uma necessidade para o espírito o progresso, porque o progresso é lei natural, é lei divina. E nós não podemos nos afastar das leis de Deus. Nós já nomeamos as leis divinas. Podemos nomeá-la agora, a lei natural ou divina, que se apresenta como a lei de adoração, a lei do trabalho, a lei de conservação, a lei de reprodução, a lei de destruição, a lei de progresso, a lei de sociedade, a lei de liberdade, a lei de igualdade, a lei de justiça, amor e caridade. Eu acho que eu falei todas. São as leis naturais ou divinas. Nós não podemos nos afastar dessas leis ou fazer algo diferente do que elas nos recomendam, porque então nós estamos infringindo as leis de Deus. Ama o teu próximo como a ti mesmo, a lei do amor. Que todas essas leis estão dentro da lei do amor. Todas elas buscam o amor. Portanto, quando nós vamos pelo mundo na larga avenida dos prazeres efêmeros, esbarramos no cipoal do tédio ou da intemperança, quando não sucumbem, diz Emmanuel, sob as farpas do crime. O crime cresce assustadoramente em nossos tempos. E ele cresce porque estamos vivendo afastados de Deus. Quando Deus está dentro do nosso coração, nós vivemos a grandeza da vida, a grandeza de estar encarnado, a grandeza de ser filho de Deus. Quando nós nos afastamos dessa grandeza, nós cometemos atos equivocados, e tão equivocados tantas vezes que muitos são crimes. Crimes perante as leis do homem, porque perante as leis de Deus, os crimes são apreciados de maneira muito forte em relação às nossas tendências. Se nós temos tendências para o crime, temos que ver que precisaremos de muito mais encarnações, quem sabe milênios até, para resolvermos as questões. E prosseguindo com Emmanuel, muitos preferem a estrada agradável dos caprichos pessoais atendidos, e caem desavisados nos fojos de tenebrosos enganos, quando não se despenham nos precipícios de tardio arrependimento. É sério, muito sério. Quando nós buscamos a porta larga, nós sabemos, temos obrigação de saber isso. A porta larga são os caminhos aparentemente fáceis, sempre de prazeres efêmeros. E essa estrada preferida agradável dos caprichos pessoais atendidos, e caem desavisados logo adiante, nos fojos, nos braços de tenebrosos enganos, quando não se despenham nos precipícios de tardio arrependimento. Porque o arrependimento é o mais inútil dos sentimentos. Porque depois que você se arrepende, você tem que passar a reparar imediatamente. Caso contrário, ele será inútil. Não adianta você se arrepender e não reparar o erro. Portanto, uma coisa vai depender da outra. Então, quando não se despenham nos precipícios de tardio arrependimento.
e o arrependimento chega. Vamos rápido repará-lo. Seja qual for, diz Emmanuel, a experiência em que te situas na Terra, lembra-te de que ninguém recebe um berço entre os homens para acomodar-se com a inércia, no desprezo deliberado às leis que regem a vida. Isso é muito, muito precioso. Emmanuel nem tenho adjetivos para falar sobre Emmanuel, porque ele escreve de maneira que, seja qual for a experiência em que te situas, não importa a sua situação, na Terra, na encarnação que você está, lembra-te de que ninguém recebe um berço, ou seja, ninguém reencarna ou encarna entre os homens para acomodar-se à inércia, para ficar parado, para não fazer nada, para viver de prazeres, no desprezo deliberado às leis que regem a vida. As leis que regem a vida, as quais nós citamos, a lei do amor é a lei maior que nós precisamos seguir, onde estão englobadas todas as outras leis, que nós não podemos fugir delas, porque se nós tergiversarmos sobre elas, nós vamos ter que reparar esses erros. Portanto, nós todos estamos sob a égide das leis de Deus. Nossa encarnação se regula pelas leis de Deus. Nós não estamos aqui para ficar parados, estáticos, vivendo dos prazeres mundanos. Nosso dever, diz Emmanuel, é a nossa escola. Nosso dever, por isso mesmo, a senda estreita, ou seja, a porta estreita a que se refere Jesus, é a fidelidade que nos cabe manter limpa e constante no culto às obrigações assumidas diante do bem eterno. Sim, porque as obrigações que temos, elas não existem por acaso. Elas existem porque nós assumimos no plano espiritual as obrigações que hoje nós fugimos. Hoje nós fugimos dessas obrigações que ontem nós pedimos. Muitas vezes imploramos, choramos, rogamos. E quando chegamos na encarnação, quando encarnamos, reencarnamos, não queremos mais. Achamos que é pesada demais essa cruz. E simplesmente fugimos pela porta larga. Portanto, Emmanuel nos lembra que nós temos que manter sempre fidelidade, limpa e constante no culto às obrigações assumidas do bem eterno antes de reencarnar. Para sustentá-la é imprescindível sacrificar no santuário do coração tudo aquilo que constitua bagagem de sombra no campo de nossas aspirações e desejos. Se nós temos aspirações e desejos que estão envoltos em sombras, vamos colocá-lo sepultado, sacrificado, mas afastados de nós, porque diz Emmanuel, para sustentar a porta estreita, é imprescindível sacrificar no santuário do coração tudo aquilo que constitua bagagem de sombra. Portanto, no santuário do coração nós vamos sacrificar essas aspirações e desejos, se quisermos passar pela porta estreita. Senão nós temos milênios, de encarnações, quem sabe, sofridas ou não, Deus sabe, Deus, conforme vamos pedir, e se vamos obter. Adaptamos-nos à disciplina do próprio espírito na garantia da felicidade geral.
é estabelecer em nós, adaptarmos-nos à disciplina do próprio Espírito na garantia da felicidade geral, é estabelecer em nós próprios o caminho para o céu que almejamos. Portanto, nós temos que ter disciplina do Espírito para ter a garantia da felicidade geral. Disciplina, diz Emmanuel sempre. Disciplina é uma fonte inesgotável de felicidade para a nossa vida. Quando nós seguimos a palavra de Jesus, transcrita por nossos amigos espirituais, nos livros, nos evangelhos, estão as palavras de Jesus, as palavras dos profetas, dos apóstolos, as palavras dos bons espíritos e, acima de tudo, Jesus, que nos convida sempre: vinde a mim todos vós, vinde a mim, pega a tua cruz e siga-me. Portanto, adaptarmos-nos à disciplina do próprio Espírito na garantia da felicidade geral é estabelecer em nós próprios o caminho para o céu que almejamos e pegar a porta estreita. Ela é mais difícil de passar, é lógico, mas é ela que vai nos levar ao nosso Pai Celestial. Não te detenhas no círculo das vantagens que se apagam com fulguração passageira. Não te detenhas com coisas passageiras. De vez que a ociosidade compra, em desfavor de si mesma, as chagas da penúria e as trevas da ignorância. A ociosidade compra, em desfavor de si mesmo, em desfavor do espírito nosso eterno, nosso espírito imortal, as chagas da penúria e as trevas da ignorância. Porfia na renúncia que eleva e edifica, enobrece e ilumina. Porfia na renúncia. Renúncia às coisas do mundo, que realmente mais mal nos fazem do que bem. Não desdenhes a provação e o trabalho, a abnegação e o suor. Não desdenhes a obrigação e o trabalho, a abnegação, a provação, o trabalho, a abnegação e o suor. Não podemos desdenhar. E em todas as circunstâncias, recorda, sempre que a porta larga é a paixão desregrada do eu e a porta estreita é sempre o amor intraduzível e incomensurável de Deus. Que Jesus nos permita e que nós nos esforcemos para porfiar, para entrar, para passar pela porta estreita. Que nós possamos suportar é o verbo que nos devemos a ter. Assim seja, graças a Deus. Até a próxima semana, se Deus quiser.